Atualmente, no universo de Naruto e Boruto, o mundo mudou bastante. As ameaças não são mais apenas ninjas muito poderosos, mas sim forças que parecem estar acima das próprias regras do universo. E quando o nível de poder sobe tanto desse jeito, apenas uma pergunta nos resta. Será que os ninjas da Terra terão upgrades para bater de frente contra esses vilões? Até porque Naruto perdeu Kurama e tá selado, Sasuke perdeu seu Rinnegan e também está preso, e a nova geração enfrenta inimigos cada vez mais fortes. E é exatamente por esse motivo que no vídeo de hoje nós separamos aqui todos os power-ups, ou seja, todas as evoluções de poderes que os ninjas, tanto de Naruto quanto de Boruto, ainda poderão receber nos próximos capítulos aí do mundo ninja de Boruto de Blue Vortex, ok? E olha, esse vídeo tá muito bom. Tem poder novo do Naruto, tem poder novo que o Rock Lee pode mostrar, poder novo do Sasuke e muito mais. Então, sem mais enrolação, já deixa aí o seu like e já vamos pro primeiro grande upgrade, começando com Naruto Uzumaki. E eu tô falando simplesmente do Naruto com Kekkei Genkai. Naruto perdeu Kurama no modo Baryon e isso é um fato, mas o ponto que muita gente esquece é que o Naruto, desde o fim da Quarta Grande Guerra Ninja, virou uma espécie de ponto de encontro do chakra das outras bijus. Ele recebeu no modo Rikudou chakra de todas as bijus e assim conseguiu receber também alguns poderes provenientes dessas bijus. Principalmente, vimos isso quando ele mostrou variações do seu Rasengan e Rasen Shuriken com propriedades diferentes e contendo poderes únicos que ele recebeu das bijus através do seu modo Rikudou. E isso é perfeito como um power-up para o Naruto atual. Até porque sabemos que uma hora ou outra ele vai sair daquela dimensão e ele vai precisar de poderes. E sem Kurama, a pergunta é: qual das outras bijus concederia algum poder pro Naruto? Até porque o Naruto poderia não só se tornar Jinchuriki das outras bijus, mas também utilizar os poderes que ele já havia herdado delas. Pois como vimos tanto no anime de Boruto quanto lá no anime de Naruto, o Naruto conseguiu algumas Kekkei Genkais provenientes dos poderes das bijus, como por exemplo o estilo lava da biju de 4 caudas, Son Goku, onde Naruto algumas vezes foi visto soltando o Rasen Shuriken desse elemento de Kekkei Genkai, que é o estilo lava. Vale citar que o Naruto também mostrou o Rasengan magnético ligado a Kekkei Genkai do Shukaku do estilo magnetismo e também demonstrou a utilização da Kekkei Genkai do estilo vapor, ligado a biju Kokuo. Então, o caminho natural para o Naruto seria voltar a explorar esses poderes de Kekkei Genkai, demonstrando as técnicas de Rasen Shuriken do estilo lava, o seu Rasengan do estilo magnético, as suas técnicas de vapor e até mesmo poderes relacionados a outras bijus que não ofereceram para ele Kekkei Genkai. Outro power-up muito interessante que o Naruto pode receber depois de sair daquela dimensão é simplesmente Naruto com Mokuton. Tirando o Hashirama Senju, vários ninjas no decorrer da obra acabou recebendo o Mokuton através das células do Hashirama, como por exemplo o próprio Yamato, teve também o Danzo e também o próprio Obito Uchiha. E no caso Naruto, não seria muito diferente, até porque o braço do Naruto já foi reconstruído com tecnologia envolvendo células do Hashirama, então existe precedente do corpo dele conviver com isso. E se em outros personagens essas células abriram portas para upgrades físicos, como regeneração e até mesmo habilidades naturais, como por exemplo o controle da Kekkei Genkai do estilo madeira, Naruto também é outro que poderia receber esse tipo de técnica, principalmente pelo fato de que Naruto é um Uzumaki, e o clã Uzumaki tem o mesmo precursor do clã Senju, que é basicamente Indra Otsutsuki. Então, Naruto é não só a reencarnação de Indra, assim como Hashirama, mas também faz parte de um clã que é parente do clã do Hashirama, os Uzumaki e os Senju. Dessa forma, seria questão de tempo pro Naruto virar uma espécie de Hashirama 2.0, podendo não só utilizar o Mokuton, mas utilizar as suas habilidades Uzumaki para juntar com essas habilidades Senju e ficar um ninja muito mais poderoso e agora capaz de bater de frente contra os inimigos. E junto a isso, dá pra amarrar com um detalhe que a obra meio que deixa em aberto, mas que é muito interessante, que é o Naruto herdando de fato os poderes Uzumaki, como por exemplo Fuinjutsu, que são técnicas de selamento. Então, sem Kurama, Naruto pode muito bem receber um ótimo upgrade, utilizando as técnicas de selamento do clã Uzumaki e também utilizando células de Hashirama para reabilitar o seu corpo, ficar mais forte,
ter regeneração melhorada e também ter o Mokuton. E pra fechar os power-ups que o Naruto pode receber, tem mais um que eu confesso que eu não acredito muito, mas é uma teoria que vem sendo aí pavimentada no universo, que é basicamente Naruto com modo sábio dimensional. Como vocês sabem, Naruto está em outra dimensão, onde o tempo não passa e as leis lá funcionam de forma diferente. E isso abre espaço para algo jamais imaginado no mundo ninja normal. O modo sábio sempre dependeu da absorção de energia natural do ambiente, mas ali, essa energia pode ser diferente. Embora naquele lugar, naquela dimensão, não tivesse mostrado que tem natureza, ele certamente tem algum tipo de energia. Então, preso naquele lugar, Naruto teria tempo e condições perfeitas para se adaptar ao local, aumentar a sua capacidade de absorção de energia e assim absorver a energia daquela dimensão. Se isso acontecer, quando Naruto voltar, ele pode surgir como uma espécie de modo sábio dimensional, assim mostrando um poder muito grande. Porém, eu acho que essa teoria ela não se solidifica por alguns pontos. O primeiro, o Naruto tá inconsciente, então eu não sei se ele consegue absorver energia natural daquele lugar. E como eu disse, aquele lugar não demonstrou nenhum tipo de energia natural, não demonstrou natureza. Então eu não sei muito bem como que o Naruto faria isso. Mas enfim, comenta aí o que você acha dessa teoria. Essa teoria não é minha, é uma galera que fala e eu trouxe aqui só pra encaixar no vídeo e também pra levantar também esse tipo de especulação. Enfim, o próximo ninja que muito provavelmente vai receber alguns power-ups bem interessantes é o Sasuke. E eu tô falando do Sasuke com o Susanoo portátil. Bom, eu confesso que essa teoria não é muito popular e é a minha favorita e eu queria muito que acontecesse. E ela consiste da seguinte forma: Sasuke foi punido em Boruto de forma drástica. Ele perdeu seu Rinnegan e saiu do jogo por um longo período, agora estando selado dentro de uma árvore. Sendo assim, mesmo se o Sasuke sair daquela prisão, sair da árvore e voltar pro campo de batalhas, sabemos que ele está muito nerfado, com bem menos mobilidade e bem menos poder, já que ele perdeu um doujutsu extremamente poderoso. Então, se ele voltar pro campo de batalhas, ele precisa voltar e se adaptar a um novo cenário. E o Susanoo portátil é um upgrade perfeito para isso. Em vez de um avatar gigantesco que vira alvo fácil para inimigos que podem diminuir o corpo, assim como vimos na sua luta contra o Jigen, onde o Jigen poderia ficar menor e o Sasuke ficando muito maior com o seu Megazord deixou ele bem fraco e de forma bem fácil o Jigen conseguiu tirar ele de dentro do Susanoo e quebrar a cara do Sasuke. Nesse caso, o Sasuke receberia um upgrade muito importante, até porque o Susanoo funcionaria como uma espécie de armadura para o seu corpo, acoplando ali as partes do Susanoo em seu corpo, onde esse Susanoo protegesse ali os seus pontos vitais e aumentasse e muito tanto a mobilidade quanto a velocidade do Sasuke no campo de batalhas. Isso resolve a fraqueza real do Susanoo, que é, por ser um grande monstro, um grande Megazord, esse tamanho vira desvantagem quando o oponente não precisa destruir a construção inteira, só precisa atingir o alvo lá dentro. Sem tirar que ainda tem um bônus se o Sasuke conseguir utilizar o Susanoo dessa forma, que é basicamente, devido ao Sasuke ter perdido o seu braço e não ter reposto esse braço, assim como o Naruto fez, esse Susanoo portátil pode também criar uma espécie de braço de Susanoo funcional, recuperando a movimentação completa sem depender de tecnologia externa, só de domínio de chakra e técnicas Uchiha. Então comenta aí, o que você acha do Sasuke mostrar esse Susanoo portátil? Já existem algumas imagens ali feitas por fãs há muito tempo e eu acho que, já passou do tempo deles criarem esse tipo de Susanoo que é muito mais funcional. Comenta aí o que você acha desse power-up, dos que eu já falei e dos que eu vou falar. Outro ninja muito interessante, que era pra ser muito mais poderoso atualmente e está extremamente nerfado, porém tem poderes no armário que pode aí desenvolver, é basicamente o Konohamaru com modo sábio do Monte Myobuku. Konohamaru sempre teve cara de promessa. Treinado pelo Naruto e aprendendo o Kagebushin e também o Rasengan logo cedo, ainda quando criança, uma grande prova do seu potencial foi que ele conseguiu derrotar um dos caminhos de Pain simplesmente sozinho quando ainda era bem jovem. Só que o mundo escalou e ele ficou devendo um grande impacto em Boruto, até porque Konohamaru cresceu, só que não ficou poderoso o suficiente para conseguir bater de frente contra os novos vilões.
No começo do anime de Boruto, ele até conseguiu tancar uma batalha ou outra, porém, atualmente ele só apanha e não vem mostrando nenhum tipo de upgrade em seus poderes. Porém, esses power-ups têm sim justificativas para acontecer, e o principal dele é o Konohamaru trazer o modo sábio. Até porque, treinado pelo Naruto, atualmente em Boruto, Konohamaru demonstrou que tem contrato com sapos de invocação e consegue invocar os sapos do Monte Myobuku. Sendo assim, todos os ninjas da história que demonstraram a invocação de sapos também demonstrou aprender o modo sábio, como é o caso do Jiraiya, que invocava sapos do Monte Myobuku e aprendeu o modo sábio mesmo que de forma imperfeita, o Minato invocava sapos e aprendeu o modo sábio, e o Naruto também invocava sapos e aprendeu o modo sábio. Então, só falta o Konohamaru. Se ele dominar isso, ele vai voltar a ser de novo relevante e pode, de alguma forma, ter um pouco mais de poder para conseguir bater de frente contra os vilões, até porque ele tá apanhando em todas as lutas. E como um tempero extra, vale citar que o Konohamaru é um dos poucos ninjas que tem dois tipos de jutsus de invocação. Então, além de invocar sapos, ele também mostrou conseguir invocar macacos, assim como seu avô Hiruzen Sarutobi. Dessa forma, Konohamaru pode nos surpreender não só mostrando o modo sábio do Monte Myobuku, mas também, quem sabe, mostrando um modo sábio do macaco, que embora nunca tenha sido dito que existe um modo sábio proveniente desse tipo de invocação, tá aí, o Konohamaru tem não uma opção de upgrade, mas duas. Porém, o que eu acho é que ele não vai mostrar nenhuma, até porque a história ferra com o Konohamaru. Porém, ele aprendeu o modo sábio do Monte Myobuku, é totalmente plausível e seria um grande power-up. Indo agora pro power-up de ninjas da geração de Naruto, que é o mais óbvio que tem que acontecer, eu vou falar, esse aqui tem que acontecer. É simplesmente o Rock Lee e o seu último portão. Rock Lee é um personagem perfeito para carregar um power-up que vira um evento. Até porque ele sempre foi essência de esforço e corpo levado ao limite. Desde Genin, ele já havia abrido múltiplos portões internos, assim como vimos na sua luta épica contra o Gaara, onde até ali ele chegou a abrir 5 dos 8 portões. No Shippuden, ele evoluiu ao ponto de alcançar níveis altíssimos com as aberturas dos portões internos, porém limitado, onde até ali ele chegou a demonstrar até o 6º portão interno, fazendo assim com que ele nunca tivesse demonstrado a abertura do 8º portão. Porém, atualmente em Boruto, com os inimigos parecendo deuses, abrir o 8º portão pode ser o sacrifício heróico que a história do Rock Lee estava esperando. Até porque Rock Lee não chegou a ter muito destaque em Naruto Shippuden, diferente do Maitogai, que na luta final contra o Madara abriu o 8º portão de forma heróica e conseguiu ali entrar para a história do mundo ninja. O pai do Maitogai, o Maitodai, também abriu o 8º portão em um momento crucial, especificamente na batalha contra os 7 espadachins da névoa, e assim entrou para a história. Então, baseado no fato que os vilões atuais de Boruto Blue Vortex são extremamente poderosos, Rock Lee está totalmente propício a abrir o seu 8º portão. Aí você deve se perguntar, pô, mas o Rock Lee pode abrir o 8º portão? E eu respondo, sim. Em um dos momentos ali do anime de Boruto, o filho do Rock Lee, o Metal Lee, chegou a confirmar que o seu pai conseguiria sim abrir o 8º portão interno. Então, na minha opinião, esse aqui é o power-up mais óbvio e que mais tem que acontecer nos próximos capítulos de Boruto Blue Vortex. E falando um pouco agora de power-ups que ninjas de Boruto ainda podem receber dentro desse universo, temos aqui o Boruto com o Jogan. Até porque o Jogan até que foi mostrado no uso do Boruto ali dentro do anime, porém nunca foi explorado. Ele é confirmado na história e é certeza que uma hora ou outra o Boruto vai utilizar esse poder, até porque naquela visão do futuro onde o Boruto já adulto luta contra o Kawaki, ele já tem o Jogan. No anime, quando criança, ele em alguns episódios mostra ali a utilização do Jogan, podendo abrir alguns portais e identificar alguns rastros de chakra, porém, depois dali, o Jogan nunca mais apareceu. No mangá, o Boruto já chegou a utilizar o Byakugan com o seu olho ali direito, onde ficava o Jogan, porém nada de Jogan. Então é certo que uma hora ou outra o Boruto vai utilizar o seu Jogan e vai mostrar quais são de fato as capacidades desse Dojutsu, que certamente é muito poderoso. Outro power-up muito interessante que o Boruto pode obter é simplesmente o modo sábio sendo treinado pelo Kashin Koji. Até porque, além do Jogan, tem alguns outros power-ups que certamente o protagonista Boruto vai receber e tem alguns que se encaixam perfeitamente com ele. E o modo sábio é um deles, até porque o seu mestre e conselheiro Kashin Koji já domina esse senjutsu em um nível altíssimo,
pois sendo uma espécie de clone do Jiraiya, ele consegue invocar sapos e, diferente do Jiraiya, ele tem o modo sábio perfeito. Então, um caminho até que óbvio, dependendo ali da história, é basicamente o Kashin Koji treinar o Boruto para aprender o modo sábio e assim conseguir utilizar esse modo sábio em junção com seu karma, que inclusive já está bem evoluído. E por fim, Boruto ainda pode obter algum outro tipo de power-up, até então desconhecido, relacionado ao Shibai Otsutsuki, pois se a história realmente caminhar para o topo absoluto do poder Otsutsuki, especialmente com a ideia de Shibai como referência máxima, então é plausível imaginar que Boruto vai em algum momento bater de frente contra esse Shibai e vai precisar de upgrades até então nunca vistos antes. E dessa forma, Boruto, que já é um Uzumaki, que já é um Hyuga, ou seja, que já tem linhagem extremamente conectada aos Otsutsuki, depois de adquirir o Karma, se tornou uma espécie de Otsutsuki completo, é certo que o Boruto pode ainda receber poderes de níveis gigantescos. E ainda sobre os ninjas aqui dessa nova geração, outro ninja muito interessante que vai certamente receber power-ups bem legais é a Sarada. Especificamente, o poder do Mangekyo do olho esquerdo dela. Sarada já demonstrou que seu Mangekyo tem um poder absurdo, mas, como toda tradição Uchiha, todos os Uchihas que recebem 2 Mangekyo Sharingan têm também um poder direcionado para cada olho, como por exemplo, o próprio Itachi Uchiha, que em um olho tinha o poder das chamas do Amaterasu e no outro olho tinha o poder do Tsukuyomi. Sem tirar que a junção desses 2 Mangekyous, quando despertado, também dá ali ao seu usuário o Susanoo, que vamos falar já já. Mas enfim, como vimos, a Sarada já demonstrou qual que é o seu poder especial do olho direito, sendo esse o Orihime, que faz basicamente ela conseguir abrir portais gravitacionais. Porém, falta ainda vermos qual que vai ser o poder especial do seu olho esquerdo. Não sabemos se vai ser algum tipo de poder relacionado a Genjutsu ou se ela vai herdar o Amaterasu do seu tio e do seu pai, mas enfim, ela certamente vai demonstrar algum tipo de poder exclusivo ali do seu olho esquerdo e olha, eu tô muito ansioso pra isso acontecer. E outro grande power-up relacionado ao Uchiha que a Sarada pode receber é simplesmente o Susanoo. O Susanoo da Sarada é basicamente inevitável. Em algum momento, a obra vai usar isso como um marco inesquecível, até porque o Susanoo não é só força e defesa, mas também um símbolo máximo do poder que um Uchiha pode obter. E do jeito que Boruto vem funcionando, o Susanoo dela não vai ser só gigante, ele vai vir com alguma característica única que combina o Mangekyo dela com o estilo de combate da Kunoichi. E assim, esse é simplesmente um power-up muito interessante que eu também tô muito ansioso pra ver. Ou seja, falta algumas coisas da Sarada aparecerem e são só coisas legais. O poder do seu outro Mangekyo e também o poder do seu Susanoo, que além de ser um Megazord gigantesco e único, vai ter também algum tipo de habilidade única. Até porque todo tipo de Susanoo que vimos na obra tem também um poder especial. O Itachi vem com o espelho de Yatta e a espada de Totsuka, o Madara tem simplesmente um Susanoo que tem 4 braços, o Susanoo do Sasuke consegue atirar com arco e flecha e o do Shisui tem uma broca e consegue atirar espécies de balas de chakra de um núcleo do seu peito. Então eu tô muito ansioso pra ver não só o Susanoo, mas também qual vai ser o poder especial do Susanoo da Sarada. E ainda sobre a Sarada, galera, tem mais um upgrade muito legal e que vai fazer ela ficar extremamente poderosa, que é basicamente a Sarada com Byakugou. Bom, por ser simplesmente a filha da Sakura, a Sarada dominar o Byakugou também é outra lógica muito interessante que pode sim acontecer em algum momento dentro do anime, pois o Byakugou vai proporcionar para Sarada alguns poderes que são extremamente conectados com alguma das suas fraquezas, já que, além de oferecer um controle de chakra gigantesco e também uma força bruta imensa, assim como vimos tanto a Tsunade quanto a própria Sakura ficando depois de ativar o seu Byakugou, o Byakugou tem um poder centralizado que é a sua regeneração, o que já resolveria um grande problema da Sarada, que é o desgaste que o seu Mangekyo já vem apresentando inclusive. Então, um Byakugou seria ótimo para Sarada, não para aumentar os seus poderes e aumentar a sua força, mas também para regenerar os danos que o Mangekyo Sharingan pode oferecer a ela até que um dia ela consiga despertar o Mangekyo Eterno. E tendo em vista que não é muito provável que a Sarada de fato desperte o Mangekyo Eterno,
Para solucionar esse problema do desgaste do Mangekyo, o Byakugou seria perfeito. E a conexão que a Sarada tem com o Byakugou é gigantesca, até porque a Sakura, que é a mãe dela, tem o Byakugou e pode muito bem ensinar essa técnica para sua filha. E agora eu tenho outros dois upgrades bem interessantes relacionados a Jinchuriki. Então vamos começar com a Himawari e o seu modo Kurama. A Himawari atualmente é uma das ninjas mais promissoras que já vimos, até porque Kurama retornou de um jeito bem diferente, simplesmente dentro dela. Sendo assim, agora a Himawari pode muito bem utilizar o chakra de Kurama, e diferente dos outros Jinchuriki que tinha primeiramente um grande atrito com Kurama, Kurama reviveu dentro da Himawari e já tem uma relação ótima com a Kunoichi, assim ela já pode oferecer muito do seu chakra para ela. Dessa forma, o que esperamos ali que Himawari mostre no decorrer dos capítulos são transformações de Jinchuriki relacionadas a Kurama, sendo assim o modo Kurama, onde Himawari vai ficar muito poderosa e vai ter poderes de Kurama de forma muito mais fácil do que o Naruto já teve. E olha, com muita dificuldade durante a quarta Grande Guerra Ninja, o Naruto mostrou várias transformações bem interessantes relacionadas a Kurama. Sendo assim, poderes e transformações como o caso de modo Kurama seria bem fácil da Himawari obter. E tendo em vista o nível dos inimigos, esse é um poder que é questão de tempo de vermos ela utilizar no campo de batalhas. E se você acha que o modo Kurama já seria muito interessante, vale citar que no futuro, Himawari também pode utilizar o modo Baryon, até porque já sabemos que esse poder existe e já sabemos qual é o nível de habilidade que ele dá para o usuário. Então, na emergência, Himawari pode não só mostrar o modo Kurama, mas também o modo Baryon. E outro poder bem interessante relacionado a Jinchuriki e Biju é simplesmente o Shinki virando o Jinchuriki do Shukaku. Bom, Shinki é basicamente o filho adotivo do Gaara e atualmente um dos ninjas mais promissores e poderosos da Vila da Areia. Porém, atualmente em Boruto True Blue Vortex, ele acabou apanhando feio ali pra Matsuri e sendo derrotado. Então, se o Shinki quiser voltar a ser poderoso, assim como ele era na época de Boruto Next Generation, ele vai precisar urgentemente de algum tipo de upgrade. E o melhor upgrade que o Shinki poderia receber é simplesmente se transformar no novo Jinchuriki do Shukaku. Até porque Shukaku já tem uma grande ligação com Shinki, pois Shinki é muito habilidoso com seu poder especial, a Kekkei Genkai do estilo magnetismo. E o estilo magnetismo também é um poder relacionado a Shukaku, que é o primogenitor desse tipo de Kekkei Genkai. Sendo assim, é certo que Shukaku e Shinki faria uma ótima combinação. E dessa forma, Shinki aumentaria muito seu poder e finalmente se tornaria apto a bater de frente contra os atuais inimigos do mundo ninja. E por fim, galera, eu tenho 3 menções honrosas aqui de power-ups que ninjas ainda podem receber em Boruto True Blue Vortex. O primeiro é relacionado ao Orochimaru e ao Mitsuki. Até porque Mitsuki é basicamente uma cobaia, uma espécie de experimento perfeito do Orochimaru que conseguiu obter poderes gigantescos através de experiências do Sannin, como por exemplo, ser um dos primeiros ninjas que despertou um modo sábio totalmente único. Então, por ter essas características únicas e por ser um ótimo experimento do Orochimaru, Mitsuki pode mostrar ainda algum tipo de poder, inclusive relacionado a Otsutsuki. Até porque a aparência do Mitsuki é muito parecida com a aparência de um Otsutsuki, como por exemplo o próprio Toneri, que parece até irmão do Mitsuki. Então, se o Orochimaru for fundo nas suas pesquisas, é certo que o Mitsuki ainda pode ter algum tipo de upgrade. Outro power-up muito interessante que pode acontecer é o Orochimaru com o modo sábio da Caverna Ryuchi. Até porque, como todo mundo sabe, Orochimaru sofreu bastante, tanto no clássico quanto no Shippuden, por não conseguir aprender o modo sábio da Caverna Ryuchi, diferente do seu aluno Kabuto, que conseguiu aprender graças a vários tipos de experimentos e intervenções cirúrgicas no seu corpo para ter resistência o suficiente para suportar poderoso chakra. Porém, Orochimaru atualmente é muito resistente e já fez várias interferências para ter um grande upgrade em sua resistência física, que anteriormente impediu que ele dominasse o modo sábio da Caverna Ryuchi, porém atualmente não seria mais um impeditivo. Então, seria bem legal ver o Orochimaru com o modo sábio da Caverna Ryuchi, e isso aqui é uma parada que ninguém fala, mas faria sentido sim. E por fim, temos aqui o Kawaki, que, embora seja óbvio que vá ter grandes power-ups, até porque o destino reserva que ele e o Boruto seja ali
os mais fortes da obra, o Kawaki atualmente teve os seus limitadores tirados pelo Amado, porém ainda dá pra aumentar, até porque não tirou 100% os limitadores. Então, conforme o tempo for passando, o Kawaki vai obter mais e mais poder, ainda mais relacionados ao seu karma e ao poder que ele herdou do Jigen. Então, é certo que Kawaki também terá alguns upgrades que até o momento são desconhecidos. Mas eu gostaria de saber, galera, pra você, qual power-up falta pra ninjas receber ainda no universo de Boruto Blue Vortex? Deixa aí nos comentários, porque se tiver bastante, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo aqui, ok? E comenta também qual desses power-ups que eu falei nesse vídeo você mais gostaria de ver os ninjas utilizando. Olha, o Naruto com Mokuton e com as Kekkei Genkais é muito legal, o Sasuke com Susanoo perfeito e portátil é muito top, papo reto, é muito top mesmo. E também eu queria ver o Konohamaru, esse vagabundo do Konohamaru, eu queria ver ele mostrar o modo Sabe porque ele tá muito fraco e tá só apanhando. Também quero ver o poder do Boruto, quero ver o poder da Sada, olha, eu quero ver todos. O Rock Lee com 8 portões vai ser top. Então comenta aí qual power-up você mais quer ver e comente também qual algum outro power-up que eu não falei nesse vídeo e ainda seria coerente acontecer na obra, ok? Não se esqueça de deixar o like e principalmente, galera, se inscrever. Estamos com a meta aí de bater 1 milhão de inscritos esse ano ainda, então me ajuda nessa meta. Se inscreva, ative o sininho e, como eu disse, deixa o like e comenta, ok? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima e fui!